Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Isaac, bem-vindo novamente ao nosso módulo de matemática básica, bem-vindo também ao nosso canal aí Exatas em 15. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Primeira coisa que eu preciso saber, que existe uma hierarquia entre a montagem das operações, certo? Então, eu preciso sempre obedecer quem vem o quê? Nos parênteses primeiro, depois eu vou resolver quem estão nos cochetes e, por último, quem estão nas chaves, certo? Então, digamos assim, é uma resolução progressiva desses casos aqui. Primeiro eu faço tudo que estão no parênteses, aí vai me sobrar os cochetes, depois sobrem as chaves e assim eu consigo finalizar o problema. Só que eu também preciso lembrar que existe uma hierarquia das operações, né? Então, eu não posso sair resolvendo, sei lá, soma, subtração de cara, assim. Eu preciso obedecer essa hierarquia que é dada aqui. Eu preciso fazer primeiro o que são potências ou raiz, depois as multiplicações e divisões e, por último, as somas ou as subtrações, certo? Vamos ver isso aqui no exemplo para ficar muito melhor de entender. Olha lá, nosso primeiro exemplo. O que que temos aqui, ó? 7 mais 6 vezes 4 menos a raiz de 81. Obedecendo, claro, não temos aqui parênteses, não temos colchetes e nem chaves. Então, o que que a gente precisa obedecer aqui? A gente precisa obedecer as operações, não é? Então, o que que eu preciso resolver primeiro? Eu preciso resolver o que tem raiz. Então, e o resto, professor? O que que eu faço? O resto você copia, certo? Então, vai ficar lá 7 mais 6 vezes 4 menos quanto que é a raiz de 81? É 9. Ok? Então fica muito mais simples da gente resolver quando a gente segue aquelas regrinhas. E agora, o que que eu faço, professor? O que que eu tenho primeiro ali para ser resolvido? Eu tenho uma soma, depois eu tenho uma multiplicação e depois eu tenho uma subtração. Então, obviamente, eu preciso resolver quem primeiro? Eu preciso resolver a multiplicação. Então, fica assim, ó, o restante você copia, 7 mais 6 vezes 4, 24, menos 9. E agora, professor, como que eu faço? Eu sempre vou orientar vocês a obedecerem a ordem da esquerda para a direita, tá bom? Da esquerda para a direita. Assim vocês não vão errar, certo? Como eu tenho aqui só subtração e soma, obedeça essa ordem que você não vai errar o problema. Então, 7 mais 4 vai ser quanto? 31 menos 9, não é isso? Então, 31 menos 9 vai ser igual a quanto? A 22 é a resposta do problema, certo? Vamos lá para a questão 2. Questão 2, vamos olhar o que temos aqui, ó. Temos uma divisão, temos uma multiplicação. Agora sim, ó, eu tenho um parênteses e tenho um colchete. O que que eu preciso resolver primeiro? O que está dentro dos parênteses, ok? E o restante, professor? O restante a gente copia. Então, vai ficar assim, ó. 25 dividido por 5 vezes quem? Ó, 3 mais, agora eu preciso resolver o que está ali dentro, não é isso? Olha só. Ah, espera aí, professor, olha só que eu acabei de observar. Dentro desse parênteses eu tenho uma potenciação. Então, antes de fazer a soma, eu preciso resolver a potência. Então, vai ficar assim, ó. Abro parênteses, mais duas vezes quanto? Olha só, 3 ao cubo. Como que eu resolvo isso? 3 ao cubo não é a mesma coisa de eu pegar o 3 e multiplicar ele 3 vezes? Sim. Quanto vai dar a resposta disso aqui? Vai dar 27, não é isso? Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu vou lá e coloco aqui o 27. Fechou? Aí eu venho aqui e completo com o meu cochetes, não é isso? Vamos lá, então vamos continuar, ó. 25 sobre 5 vezes, abre o cochetes novamente, porque ainda eu tenho um parênteses para resolver lá dentro, ó. Então vai ficar assim, ó, 2 mais 27 vai ser quanto? 29, bem facinho. E agora, o que que sobrou? Sobrou cochetes para a gente resolver ali, não é isso, ó? Quanto que dá 3 mais 29? Dá quanto? Dá 32. E aí, olha só o que que eu tenho como problema ali que ficou proposto para mim, ó. Eu tenho uma divisão e eu tenho uma multiplicação. Como que eu vou fazer? Eu vou orientar vocês a proceder da mesma maneira que o problema um ali, ó. Sempre resolva da esquerda para a direita, quando eu não tenho preferência, tá vendo? Aqui na situação não é divisão ou multiplicação, então resolva da esquerda para a direita que você não vai errar o problema. Como vai ficar isso aqui, ó? 25 sobre 5, bem tranquilo, né? Dá 5 vezes 32. E aí, quanto que der 32 vezes 5 ou 5 vezes 32? 160, né? Então, a resposta do nosso problema é 160, ok? O que que fica aqui como informação extremamente importante aqui, ó, na primeira questão, quando eu tiver uma situação dessa, resolva da esquerda para a direita. Então, obrigatoriamente, aqui eu vou ter que fazer 7 mais 4 para depois subtrair com 9. E na segunda questão, observe, ó, não tenho também preferência entre divisão e multiplicação. O que que eu faço? Resolvo da esquerda para a direita. Primeiro eu faço 25 dividido por 5, que vai ser 5, depois eu multiplico por 32. E a resposta vai ser 160. Assim vocês nunca vão errar esse tipo de problema. Vamos lá, vamos continuar, vamos para o próximo. Olha só, vamos evoluindo aqui, ó. O que que temos aí agora, ó? Nós temos uma divisão e temos uma raiz dentro de outra raiz. Como que eu faço isso? Tranquilo, vamos fazer assim, ó. Dúvida? Volte na aula 3 lá nós falamos sobre propriedade de radiciação, ok? Mas aqui, como que a gente procede com esse tipo de problema, professor? Quando eu tenho uma raiz dentro da outra. Nós vimos lá na nossa aula que é simplesmente a gente multiplica os índices. Se eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho dois, é uma raiz quadrada. Então, olha só, é uma raiz quadrada
vezes uma raiz que é quadrada, né? Então, os índices serão multiplicados. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai ser uma raiz quarta de 2, um exemplo que a gente acabou de propor aqui, certo? Vamos resolver ali em cima, então, vamos ver como é que vai ficar. Olha só, não esquecer, hein? Primeira coisa, que eu resolvo? O que estão dentro dos parênteses. E depois, o que eu avalio dentro dos parênteses? O que tem potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão, e por último, soma ou subtração. Então vamos lá, vamos resolver primeiro o que está aqui dentro. O restante a gente copia, olha lá, 7 mais 3 quartos, menos 1/2, vezes quem? Então, vezes um pontinho aqui que fica melhor. Vezes raiz de 81. Nossa, como que eu faço isso aqui, hein? Isso aqui vai ser assim, ó. Vai ser raiz quarta de 81. Mas, professor, olha só, você pegou e multiplicou, né? O 2 vezes 2 que está aqui, não é isso? Ficou raiz quarta. Mas eu sei que raiz de 81 é 9. Então vai ficar como se fosse o quê? Raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Opa, então eu poderia ter colocado 3 direto ali? Poderia. Mas outra coisa, olha só. O 3, se eu pegar ele e multiplicar 4 vezes, eu vou ter quem como resposta? Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 vezes 3. 9 vezes 3, 27 vezes 3. Opa, 27 vezes 3 igual a 81. Então, peraí. Se eu pegar a raiz quarta de 81 igual a 3, é isso aí. Observe, ó, qual que é o número, não esqueça, né? Vamos fazer aquela pergunta. Qual que é o número que eu vou multiplicar 4 vezes e vai dar 81? Neste caso, é o número 3, ok? Não vamos esquecer isso aí, hein? Essas operações com raízes aí, às vezes, trabalhar com esses radicais aí, pode confundir a nossa mente. Não vamos deixar que isso nos atrapalhe a acertar a questão. Certo? Então vai ficar assim, ó. 7 mais 3 quartos, menos 1/2, vezes 3. E agora, olha o que que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma soma, tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. Obviamente, eu preciso fazer quem primeiro? Preciso fazer a multiplicação. E aí, como que fica? 1/2 vezes 3. Quando eu tenho multiplicação de fração por um número unitário ali, né, que eu não tenho ele onde ele não é uma fração, é simples assim, ó, eu pego esse número e multiplico pelo numerador da fração, certo? Então vai ficar 3/2, ok? Olha só, então vai ficar menos 3/2. É a resposta de meio vezes 3. Mas, professor, eu tenho muita dúvida de fazer com fração. Eu poderia pegar esse número e já transformar ele, fazer essa continha aqui, porque eu sei que isso aqui é 0,5. E multiplicar por 3? Pode. Quanto que dá 0,5 vezes 3? Não dá 1,5? E observe, 1,5 é a mesma coisa de eu pegar 3 e dividir por 2, então eu posso fazer dos dois jeitos, ok? E aqui, como que eu faço? Ó, novamente, ó, da esquerda para a direita. Professor, eu posso fazer esse cálculo aqui, transformar 3 quartos por 0,75 e 3/2 por 1,5 antes de eu fazer? Pode sim. Como que vai ficar a questão, então? Olha só, eu posso reescrever ela da seguinte maneira, ó. Vamos aproveitar aqui embaixo, ó. 7 mais 0,75 menos 1,5. Ah, agora eu consigo fazer, professor. Agora para mim ficou muito mais fácil. Olha só, 7 vezes 0,75 é 7,75. Menos 1,5, 6,25. Opa, saiu ali escrito, ficou parecendo que é negativo. Vamos tirar aqui para não gerar dúvidas. Certo? Então a resposta do meu problema é 6,25. Difícil? Não, bem tranquilo, né? Bem fácil. É só a gente fazer com atenção, certo? Que vocês nunca vão errar esse tipo de problema. E aqui, o número 4, eu resolvo primeiro que estão dentro dos parênteses. E observa, dentro dos parênteses eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Como que eu faço com isso aqui? Conserva primeiro e soma os expoentes. Dúvida é só voltar nas nossas aulas lá de propriedade de potenciação. Vamos resolver esse problema? Olha lá, eu vou copiar tudo, porque primeiro eu quero resolver o que está dentro dos parênteses, para não errar a questão, não é isso? Ó? Mas, e aí? Como que eu faço esse tipo de problema? Conservo a base, não é isso? E somo os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 3 elevado a 5, ok? Então, eu resolver o que está dentro dos meus parênteses, certo? Então, bora lá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos copiar o que está aqui, vamos resolver o que está dentro do cochete. 2 vezes 5, menos, olha só, 31 mais 3 à quinta. Quanto que é 3 à quinta, hein? Se você bater na máquina e multiplicar 3 5 vezes, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso vai me gerar um número 243, ok? Olha lá, 243. Então, agora aqui, ó, 2 vezes 5 menos quanto que dá 31 mais 243? 274. E agora, o que que eu tenho ali? Eu tenho uma multiplicação e tenho uma subtração. Obviamente que eu preciso fazer a multiplicação. Então, vai ficar 10 menos 274. Olha só, 10, que é um número positivo, menos 274. É a mesma coisa eu tirar 274 de 10. Então, é como se eu ficasse devendo quanto ainda? Devendo 264. Então, a nossa resposta ela é negativa nesse problema, ok? 264 negativos. Vamos para a última questão, para a gente poder finalizar isso aqui e sair afiado em expressões numéricas. Agora sim, ó, nível hard, bora lá, hein? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Como que a gente procede com esse tipo de problema? Obviamente que eu vou fazer
primeiro o que estão dentro dos parênteses, não é isso? Como que eu vou fazer isso aqui, ó? E o restante, professor, o que que eu faço? O restante eu copio. Professor, eu tive uma ideia aqui. Eu posso pegar essas divisões e transformá-las em números decimais? Pode, não tem problema nenhum você fazer isso, ok? Desde quando eu tenho esse tipo de desenho aqui na minha construção aqui da minha expressão numérica. Se você acha mais fácil resolver desse jeito, não tem problema, ok? A sua resposta final não vai alterar, certo? Então vamos lá, vamos já reescrever isso aqui em forma de número decimal. Então vai ficar assim, ó, 3 mais, abre lá nossas chaves, 9 sobre 2, 4,5 vezes 3 sobre 4, 0,75, menos 1 sobre 2, 0,5, vezes quem? Olha só, 3 mais, opa, aqui a gente já consegue resolver, não consegue? Quanto que dá esse número aí, ó? Raiz cúbica de 8. Qual o número que eu vou multiplicar 3 vezes e vai me dar 8, hein? É o número 2, não é? Olha só, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a resposta desse cara é 2, certo? Vamos continuar escrevendo aqui, ó. Aí eu vou fechar o parênteses, vou fechar o meu colchete e vou fechar as minhas chaves. Menos 0,5 vezes. Opa, esse cara eu já consigo resolver, não consigo? Propriedade de radiciação. Quando eu tenho uma potência e uma raiz e o índice é igual a essa potência, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente cortar. Uma outra maneira de resolver isso. Vamos escrever essa raiz quarta de 15 em forma de potência, não é assim, ó? Quem está no sol, que é quem está lá dentro, quem está na sombra, né? Quem está lá dentro, vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Então é a mesma coisa do que o quê? 15 elevado a 1 sobre 4, no qual isso aqui está tudo elevado a 4. Espera aí, eu faço o quê? Cai lá na propriedade de potenciação, não é isso, ó? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 4 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa do que 4 sobre 4. Então tudo isso aí é a mesma coisa do que 15 elevado a 1. Ok? Então aqui eu já posso colocar direto a resposta sendo 15. Perfeito? Então bora lá, vamos continuar aqui. E o restante? O restante você copia lá. 3 mais, novamente aqui, ó, 4,5 vezes, olha lá, 0,75 menos 0,5 vezes, opa, agora eu consigo resolver o que está ali dentro, ó. Quanto que dá 3 mais 2? 3 mais 2 é 5, ok? Perfeito? Vamos continuar aqui então. O que que eu posso fazer aqui agora? Fechar o meu colchete, fecha as minhas chaves, menos 0,5 vezes 15. Ok? Vamos fazer aqui? Vamos lá. E agora, o que que eu tenho aqui dentro? Ó? Eu tenho aqui dentro uma multiplicação. Então vai ficar assim, ó, 3 mais 4,5, 0,75, não é? Olha lá, 0,5 vezes 5 dá quanto? Dá 2,5. Fechei meu colchete, fechei minhas chaves, menos, né? 0,5 vezes 15. E agora, o que que eu tenho que resolver ali dentro? Tem que resolver a multiplicação, não é isso? Vamos reescrever tudo. Vai ficar lá, 3 mais 4,5 vezes a zeros. Opa, tem uma subtração, desculpa. Tem uma subtração. 0,75 menos 2,5. Dá quanto isso aí? Dá menos 1,75, não é isso? Fechou? Menos 0,5 vezes 15. Certo? Olha lá, estamos chegando na resposta. Não esquecer que esse cara ele ficou negativo, tá vendo? Ó, eu subtraí um número maior menos um número menor. Então, obviamente, que esse número vai dar negativo. O que que vai acontecer aqui agora? Vai ficar assim, ó, 3 mais. Olha só como que eu vou fazer? 4,5 menos, que multiplica, né? Que multiplica menos 1,75. Certo? Olha lá, menos 0,5 vezes 15. Vou apagar do ladinho aqui para a gente poder finalizar essa questão aqui do lado. Ficou comprido, né? Estamos finalizando. Como que vai acontecer isso aqui, ó? 3 mais. Quanto que vai dar isso aqui? Essa multiplicação, 4,5 vezes menos 1,75. Vai dar menos 7,875. Fechou os colchetes. Menos 0,5 vezes 15. E agora, como que eu faço isso aqui? Não esqueça, jogo de sinal. Olha só, mais com menos vai dar quanto? Vai dar, vai dar negativo. Então, vamos reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira: 3 menos 7,875 menos 0,5 vezes 15. O que que eu posso resolver? Agora, a multiplicação. Preciso fazer a multiplicação antes de continuar com a conta, né? Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 7,875 vezes, opa, menos, desculpe, menos 0,5 vezes 15 dá 7,5, não é isso? E agora, como que eu procedo com esse tipo de questão aqui, ó? Menos e menos, então não tenho mais prioridade, então vou resolver da esquerda para a direita. Quanto vai ficar 3 menos 7,875 menos 7,5? Quando você fizer isso aqui, a sua resposta vai dar menos 12.
2,375. Professor, eu poderia ter resolvido com fração? Poderia. Se você resolver com fração, a resposta tem que dar quanto? Menos 99 sobre 8. Se você bater na máquina de calcular aí, ó, 99 sobre 8 é a mesma coisa do que 12,375. Certo, pessoal? Fechou? Fizemos aí um nível hard aí de expressão numérica, tentando colocar tudo aí dentro que a gente já viu nas aulas anteriores. Qualquer dúvida aí, é só avisar no chat que estamos à disposição, ok? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para a gente ter mais conteúdo aí de matemática. Obrigado, dê o joinha, até a próxima.